Olá pessoal, sou a professora Maria Luísa de Biologia e hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre neodarwinismo, né? O que vem a ser neodarwinismo? Para nós entrarmos nesse assunto, nós vamos lembrar um pouquinho da aula anterior sobre darwinismo, né? Nós sabemos que Darwin ele foi um pesquisador, né? Aquele que começa a descobrir a evolução, os conceitos de evolução, né? Ele começa a ir contra aquilo que Lamarck estava falando, ele começa a pesquisar, a estudar, né? Ele faz aí viagens. Então, o que Darwin ele descobriu? Né? O Darwin ele descobriu que a evolução das espécies ela era muito mais ampla do que aquilo que nós imaginávamos. Né? Então, ele cria uma teoria, o darwinismo. Esse darwinismo é o nome dado à teoria que Charles Darwin ele propôs. Né? E para que essa teoria ela foi criada? Justamente para explicar como ocorre a evolução das espécies. Então ele começa a falar sobre seleção natural, um termo que nunca se havia ouvido antes, né? Seleção natural, então o ser vivo ele vai se adaptando ao meio em que ele vive. Né? Então pensava-se que era sempre o mais forte que sobrevivia, e hoje nós entendemos que é o mais adaptado que consegue sobreviver ao meio. E ele também falava sobre ancestralidade comum, né? E depois do darwinismo surge então o neodarwinismo. E o que vem a ser essa proposta? Né? O neodarwinismo, também chamada aí de teoria sintética da evolução, ou ainda a teoria moderna evolutiva, reúne estudos, conceitos de vários campos da biologia para determinar e explicar os processos evolutivos. Então Darwin ele tinha um propósito, né? Ele queria explicar, mas no início ele não conseguia, né? Ele não conseguiu ser bem sucedido em suas pesquisas. A teoria surgiu no século XX, após os avanços genéticos, né? Então nós vemos que depois de Darwin, nós temos aí também Mendel, né? Nós temos o início da genética, e o neodarwinismo ela ele vai relacionar aí os estudos em genética, citologia, evolução, paleontologia, botânica e zoologia, justamente para sistematizar esse processo da evolução, né, e a diferenciação das espécies. Lembra que Darwin ele começou a estudar os tentilhões? Né, porque o bico dos pássaros era diferente. Né? Então, houve evolução ali. Que processo foi esse? Então, Darwin ele buscava explicar esses processos. O neodarwinismo também era uma teoria baseada no darwinismo que negava a hereditariedade dos caracteres adquiridos, ou seja, se você amputasse um membro, os seus filhos eles também nasceriam com os membros amputados, né? Segundo aí a nossa antiga teoria de Lamarck. Mas Darwin ele era contra, ele negava a hereditariedade, né, dos caracteres adquiridos. Se você sofreu um acidente, perdeu parte do membro, esse membro ele atrofiava, né, e Lamarck ele acreditava nisso, que esse membro, o seu filho, a próxima geração, teria essa característica no seu DNA, né, mas nós sabemos que é uma característica adquirida, tá ok? Então o neodarwinismo nega essa situação. Então, ele privilegiava aí como fator principal da evolução a seleção natural. Né? Charles Darwin, o principal nome pensativo evolutivo, foi Charles Darwin que estabeleceu a seleção natural. Ele não conseguiu explicar, né, como essas características dos indivíduos elas eram passadas adiante. Então, devido a pouco estudo da genética, né, depois fica vasto esse campo, perdão, né, a mente ela se abre mais com a chegada aí da genética, né, através de Mendel. Mendel ele contribuiu muito para tudo que nós sabemos hoje, né? Tudo que nós utilizamos hoje em genética veio a partir dos estudos de Mendel, né? Ele dedicou a sua vida, ele passou ali quase 80 anos estudando, se dedicando para que hoje nós tivéssemos esse conhecimento. Então, com o desenvolvimento da genética, as explicações para a hereditariedade foram surgindo. E atualmente, o neodarwinismo é a teoria evolutiva mais aceita. Né? Então, entre os cientistas, os estudiosos, né? Os biólogos, então é o darwinismo, né? Ou teoria sintética, é mais aceita hoje.
esse neodarwinismo ele vai mostrar que vários fatores podem desencadear a variabilidade genética, ok? Entre indivíduos da mesma espécie. Então, nós vemos que vai ocorrendo o que? Mutação, né? Vai ocorrendo aí uma recombinação dos genes e as espécies futuras, elas podem sim evoluir, né? Elas podem ter características que nós não temos. Então, o neodarwinismo, né, ele estava tentando aí reunir essa proposta, né, da mutação, da recombinação gênica. Então, ó, a mutação ela vai promover alterações ao acaso de pares da base do DNA e a recombinação gênica vai promover a alteração em trechos desse DNA. Então, olha que maravilha, né? Essa evolução ela ocorre de uma forma que hoje nós conseguimos explicar, né? Mas Darwin ele não conseguia naquele momento, porque ele não tinha base na genética, né? Não havia genética naquele tempo. Então a mutação ela vai promover alterações ao acaso. Então hoje nós vemos aí várias doenças genéticas. Muitas vezes a pessoa diz, nossa, não me recordo, né, de na minha família alguém ter essa doença, alguém ter essa anomalia, mas o meu filho tem, eu tenho, né? Mas isso aí nós cremos, nós entendemos hoje que é a mutação, né? A mutação aí ela vai ocorrendo, uma recombinação gênica também vai causando aí alteração, vai promovendo alteração em trechos do nosso DNA e então, ó, a evolução ela vai seguindo os seus passos. O neodarwinismo ele correlaciona alterações cromossômicas e conceitos hereditários de Mendel, né? E tudo isso vai ser correlacionado com a seleção natural. Então, eu junto seleção natural, os conhecimentos genéticos dos cromossomos, começo aí a unir, né, alterações, mutação. Então, eu vou fazendo, ó, é um campo de conhecimento, né? E tudo isso nós lembramos que começou com Darwin. Então, entra Mendel, né, falando aí sobre genética. E, então, já podemos ter o neodarwinismo. Então, precisamos aí correlacionar alterações cromossômicas e conceitos hereditários de Mendel, seleção natural de Darwin, conhecimentos genéticos e de cromossomos surgidos aí a partir do século XX, porque nós sabemos que os estudos, as pesquisas, elas não param, né? Elas permanecem. Então, a cada dia aí nós temos novas descobertas, ok? Então, o neodarwinismo ele vai trabalhar com as ideias de Darwin, né? Ele utiliza também aí a genética de Mendel, tá ok? Então, o neodarwinismo, neo vem de novo, né? Então, vai trabalhar com essa teoria sintética, tá ok? E daqui para frente teremos muito mais descobertas, né? Estamos aí no século XXI e abertos a várias descobertas. Quem sabe você não vai ser o próximo da lista, né? Que vai desencadear aí um estudo, vai dar prosseguimento e vai formular aí a sua tese, tá bom? Então é até aqui, nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus.